Pessoal, tava aqui começando a gravar um vídeo, mas não dá pra deixar de mostrar essa imagem tão bonita pra vocês. Ó. Hoje o dia tá parecendo um dia de inverno, meio nublado, tem um chuvisco. Olha que bonita essa imagem aqui, ó, na frente de casa. Dois cavalos e uma mula e um potrinho. É filho desse cavalo mais claro. É da égua, né? Preto é um cavalo. Preto é um cavalo, a amarelinha é uma égua e o outro é um burrinho, não sei se é macho ou se é fêmea. Uma É uma mula? mula. Uma mula, não um burrinho. Mula é fêmea. Fêmea? E o pequenininho é um machinho, é um burrinho. Um machinho? Olha só esse milharal lá no fundo, que beleza. Esse milho aí tá bonito. Provavelmente vai ser feito silagem nele. Que o que plantou na safrinha no início do ano também fez silagem. Então, pessoal, vamos a mais um vídeo na tarde de hoje. Vocês viram como tá o clima lá fora, né? Tempinho fechado. Vou mostrar uma imagem para vocês de algo que eu presenciei alguns dias atrás. Uma coisa que eu nunca tinha visto antes, né? E vou botar aí essas fotos para vocês e depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas fotos. Bom, pessoal, isso aí aconteceu em um produtor que estava com a CBT alta na propriedade dele. A princípio, aparentemente, estava tudo mais ou menos ok, né? Conversando com o produtor, questão de limpeza, enfim. E aí nós resolvemos trocar as teteiras, né? Porque elas já estavam um pouco ásperas. E aí eu tentei tirar essas teteiras do copinho aquele, né? Não consegui puxar fora. Peguei uma faca e cortei. Quando eu cortei a primeira, eu vi essa situação nas teteiras. E aí eu cortei as demais e todas elas estavam desse jeito. Qual é o que eu quero mostrar para vocês com essas fotos, né? Às vezes a gente olha na propriedade as coisas e tá tudo mais ou menos certo, tudo mais ou menos limpo. Porém, tem detalhes que a gente às vezes tem que tentar analisar mais a fundo quando nós temos casos de CBT elevada numa propriedade, né? A gente precisa buscar aonde a gente não vê as coisas claramente. Ou seja, esse lugar na teteira a gente não enxerga. Mesmo colocando, às vezes eu coloco o telefone, eu acendo a luz do telefone, coloco o telefone na frente na teteira para ver lá no fundo, isso aí a gente não ia conseguir ver. E nem naquela outra partezinha de inox lá onde vai a teteira no copo coletor, também estava assim, né? Ou seja, a gente não consegue ver aquele lugar. Bom, o que pode ter acontecido para causar esse problema, para ter esse acúmulo de leite naquele lugar? Um dos pontos é a utilização de água numa temperatura mais fria, ou seja, ela não vai remover a gordura com o detergente alcalino, né? Então, uma água que não esteja a uma temperatura de 75 graus, uma água que esteja a uma temperatura inferior, ela não vai fazer a limpeza como deve ser feito. Outro ponto, a não utilização correta de detergente alcalino, tá? Se você não utilizar a quantidade correta de detergente, não vai fazer a limpeza corretamente. Então, primeiro passo é você pegar o galão do detergente, olhar em cima do galão, vai estar escrito 25 ml para 10 litros de água, ou vai estar escrito 50 ml para 10 litros de água. Vai depender da formulação do produto. Então a gente tem detergentes que precisa utilizar menos e tem detergentes que precisa utilizar mais. Vai depender da quantidade, né, da concentração
do produto dentro do detergente. Qual a diferença? Às vezes um detergente é mais barato e às vezes o produtor opta por comprar um detergente mais barato, porém ele não se atenta a olhar isso. Às vezes o barato necessita de uma quantidade maior para fazer efeito. Então, aquela história, o barato sai caro, porque você precisa colocar uma quantidade maior. Outra questão, o não uso do detergente ácido. O ácido, ele tira aquilo que fica mineralizado, ou seja, o detergente alcalino com água quente tira a gordura. O ácido com água, temperatura ambiente ou água morna, ele vai tirar o que ficou mineralizado, os cristais. E ele também vai ajudar a proteger a borracha das teteiras para ela durar mais tempo. Diferente do que a maioria das pessoas acha, que o detergente ácido vai corroer a borracha, o ácido vai ajudar a manter essa borracha, conservar essa borracha por mais tempo e vai tirar aquilo que fica mineralizado dentro do conjunto de ordenha. Outro detalhe, uso de produto de limpeza de baixa qualidade. Então, aquilo que eu falei antes, se você comprar às vezes um detergente mais barato, ele não vai dar o resultado que você espera. Quando eu tinha as vacas ainda, eu me lembro muito bem que eu comprava sempre de uma loja agropecuária que ficava em outro município, né? E fiquei uns dias sem detergente e comprei uma marca qualquer, uma marca bem mais barata, pela metade do preço praticamente. E aí, no mês, quando veio o resultado da CBT, a minha CBT explodiu. No mês seguinte, eu voltei a utilizar os detergentes normais, a minha CBT baixou. Então, se você usa um produto que está dando certo para você, isso eu até vi numa propriedade conversando com o produtor, se você está usando um produto que está dando certo para você, continua usando. Você pode até testar um produto diferente, um produto novo, mas aí você olha, se ele deu um resultado melhor, show. Se o teu resultado não foi melhor, volta àquilo que você estava usando e que estava dando certo. Outra questão que pode causar isso, você não limpar a ordenha logo depois da ordenha, né? Não limpar os equipamentos logo depois da ordenha. Às vezes, acontece que o produtor está lá fazendo a ordenha e aí surge um imprevisto e ele tem que sair logo fazer uma outra coisa. Ou um animal foge, ou tem que fazer uma outra coisa, ou precisa atender alguém. Enfim, são coisas que acontecem. E a gente deixa a limpeza dos equipamentos para depois. Às vezes, não é o problema, né? Agora, você fazer isso sempre, por exemplo, termina a ordenha, aí você vai lá, solta as vacas, leva as vacas pro pasto, trata os terneiros, aí depois tu vai lá e fazer a limpeza. Às vezes passa 1 hora, 2 horas, o que acontece? Aquele leite vai grudar, ele vai começar a esfriar e vai começar a grudar na parede. E aí, se você não utilizar produto na dose certa, água quente, não fazer a limpeza corretamente, e mesmo se você fizer, vai sempre ficar um pouco de resíduo. E isso vai grudando, vai acumulando, e quando vê, tem essa situação que apareceu aí nas fotos. Então a limpeza do conjunto de ordenha, você tem que fazer ele logo após a ordenha. Acabou a ordenha, deixa a máquina ligada ou desliga ela, se for uma canalizada, por exemplo, para tirar o leite fora que fica ali, ou mesmo a balda ao pé, mas faz logo a limpeza, né? Assim que parou de tirar leite, já faz a limpeza. Eu estou olhando aqui para o meu computador porque eu fiz uma postagem na minha página no Facebook e eu elenquei esses fatores lá, expliquei eles e agora estou fazendo o vídeo aqui para o nosso canal. Tem outra situação que eu não coloquei aqui, que eu vou falar para vocês, que é o seguinte: cuidado quando você tira leite de vacas recém-paridas. De preferência, sei que tudo tem um custo, mas de preferência você tem um jogo de teteiras e um tarro velho, né, que você utiliza para fazer essa ordenha das vacas recém-paridas nos primeiros dias. Porque aquele leite colostro amarelo, grosso, aquilo entra dentro do teu conjunto de ordenha, tem que fazer uma baita de uma limpeza para conseguir tirar aquilo lá. Aí você imagina tirar leite de uma vaca, tirar o leite colostro
e não fazer aquilo que eu citei anteriormente, ou melhor, fazer como eu citei anteriormente, né, que é deixar para depois, usar menos detergente, água mais fria, enfim, a nhaca que aquilo vai dar dentro do teu equipamento de ordenha. Então, é bom você ter um conjunto mais velho que você vai utilizar nessas vacas quando elas vão parir, nos primeiros dias, quando tiver o leite colostro, para não usar o mesmo equipamento que você usa na sua ordenha das vacas que você utiliza o leite. Então isso também é uma dica bem interessante. Se tu tem um conjuntinho aí mais velho, não joga fora, não troca, deixa lá e utiliza para esse tipo de situação. E esse você também pode utilizar, por exemplo, quando tem uma vaca com antibiótico, para você também não misturar no mesmo equipamento. Então é um jogo de teteiras, né, e um taro mais velho que você usa especificamente para esse tipo de coisa, para não misturar junto com a ordenha das vacas boas e junto com o leite bom. Então são coisas, às vezes, simples, né, que a gente não se atenta e aí depois causa um problema como esse. Esse tipo de problema causa aumento na CBT, ele pode causar aparecimento de mastite, porque lá se proliferam bactérias e você vai acabar botando nas vacas, né, de alguma forma pode ter esse contato. Ele vai fazer com que o seu jogo de teteiras, as borrachas das teteiras, durem menos tempo, né, por causa disso também, e ele vai dar muita dor de cabeça para você, porque vai ter o técnico do laticínio lá na sua propriedade, né, te cobrando por causa da CBT alta, ou, dependendo da empresa que você vende leite, você vai perder dinheiro por conta disso. Você vai ganhar, em vez de bonificar pela qualidade, você vai ter um desconto todo mês no seu leite por causa da CBT elevada. Então são coisas simples, detalhes que muitas vezes passam desapercebido pelo produtor e que a gente pode orientar você para melhorar cada vez mais aí os resultados da sua propriedade. Se você gostou desse vídeo e desse tipo de informação, deixe o seu comentário aqui embaixo que a gente pode trazer mais vídeos desse jeito, mostrando para você algo errado e dando para você a solução, ou comentando, né, conversando com você qual é a forma correta de você fazer isso. Para resumir, eu vou passar rapidinho para você qual é a forma correta de fazer a limpeza do equipamento de ordenha. Então, você terminou de fazer a ordenha dos animais. Primeiro você passa uma água a temperatura ambiente para tirar o excesso do leite, das teteiras, dos canos, do taro ou da sua ordenha canalizada. Depois você passa água quente com detergente alcalino. Cuidado com a temperatura da água, ela deve estar no mínimo 75 graus. E muito cuidado com a proporção do detergente, a quantidade de detergente e a quantidade de água que você deve utilizar para fazer a limpeza do seu equipamento de ordenha. Terceiro passo, você faz o enxágue, ou seja, passa uma água a temperatura ambiente novamente para tirar o excesso de resíduo do detergente alcalino. E no mínimo 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana, nesse enxágue você utiliza o detergente ácido e aí você pode deixar circular um pouco mais tempo para tirar os minerais que ficam no seu conjunto e ajudar a proteger as teteiras. Surgiu uma questão lá nos comentários que o pessoal disse: eu uso aquela escova com manivela para fazer a limpeza das teteiras. Você pode utilizar aquilo lá às vezes para fazer uma limpeza a mais, mas você não precisa e nem deve utilizar isso diariamente. Por quê? É serviço teu a mais e aquilo acaba danificando as borrachas das teteiras. Antigamente a gente utilizava isso, né? Hoje, se você utilizar os detergentes certos, na quantidade certa, com a água na temperatura certa, você não precisa utilizar aquilo lá. O único cuidado que você tem que ter nesse equipamento, no seu equipamento de ordenha, é abrir o copo coletor 2, 3 vezes por semana para ver aquele encaixe lá. Geralmente fica um pouquinho de leite ou entra um pouco de sujeirinha, principalmente dias de muito barro, muita chuva. Então você abre aquilo, faz uma limpeza daquilo lá, né? A borracha na tampa também do tarro, ou se você tem uma ordenha canalizada, né, também tem que abrir o copo coletor. Esse tipo de coisa você pode fazer, mas usar aquelas escovas para limpeza das teteiras
De vez em quando você pode até utilizar, mas se você fizer a limpeza correta com detergente e água quente, não é necessário fazer isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique atento ao nosso canal para mais vídeos e orientações para ajudar você, amigo produtor, a sempre ter melhores resultados na sua propriedade.